Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Davidson Assis de Maria, consagrado a Nossa Senhora de Fátima, e eu tô gravando esse vídeo para passar mesmo uma mensagem muito importante. É importante, né, frisar, eu sou membro do grupo Atos 29, um grupo aqui da cidade de Sarduá, um grupo de jovens, que hoje, né, é um grupo de jovens que acolhe também algumas famílias, alguns homens e mulheres casados fazem parte desse grupo. Eu, inclusive, sou casado e faço parte desse grupo. É um grupo que vem crescendo muito, graças a Deus, né? E a gente já entendeu o que é vontade de Deus, tudo isso. Existe uma missão imposta sobre nós aqui em Sarduá. E a missão desse grupo é trazer o reavivamento, né? O que é o reavivamento, né? O pessoal acha que o reavivamento é chamar o Espírito Santo e charabadá, né? E orar em línguas e tal. Não, né? O reavivamento é chamar o Espírito Santo para que ele possa conduzir o seu povo, né? E levar as pessoas a conhecer Jesus e mergulhar nesse mundo de santidade que Jesus nos propõe. Isso é o reavivamento que Deus nos pediu aqui na cidade, né? Uma cidade que estava, entre aspas, em ruínas espiritual, né? A gente teve algumas revelações, não dá para estender muita coisa aqui no vídeo, claro, a gente teve algumas revelações, a gente teve visões, Deus mostrou mesmo coisas terríveis. Muitas mortes aconteceram em Sarduá e isso, né, a gente ficou muito assustado com o modo que aconteceram essas coisas. E com isso, rezando, né, o nosso grupo era pequenininho, tinha 4, 5 membros, a gente rezando, Deus nos mostrou o caminho, né, o que ele queria, de fato, da gente, que era a vivência, né, buscar a vivência do Evangelho e levar essa palavra, né, através do amor e da caridade para as pessoas aqui da cidade. E nós estamos empenhados nesse trabalho. E isso começou quando, né? Vou contar aqui um pouquinho, bem resumido para vocês. Começou em 2023, quando Deus colocou no meu coração, coração da minha hoje, na época namorada, hoje esposa Dani, e do Lucas. Lucas, que é um grande amigo nosso aqui também da cidade, colocou no nosso coração o desejo de fazer um movimento para os jovens na igreja, porque pós a pandemia os jovens estavam sumidos da igreja, né? Não estavam participantes. Então nós começamos com o movimento do EAC, o Encontro de Adolescentes com Cristo. E esse encontro de adolescentes com Cristo deu frutos muito bons, meninos bons, né, que voltaram à igreja. E esses meninos começaram a participar, hoje eles estão na liturgia, hoje eles estão na acolhida, hoje eles estão no grupo de oração, que antes também não tinha, então depois disso foi fundado o grupo de oração, graças a Deus, né, pela graça do Espírito Santo. E com isso os jovens estão participantes de tanto o grupo EAC hoje é um grupo grande, né? Graças a Deus, já tiveram 3 EACs, teve em 2023 o primeiro que a gente fez, né? E teve o 2024, onde a gente só trabalhou junto com uma nova coordenação, 2025 agora também com uma nova coordenação. E a gente está aí ajudando em tudo aquilo que a gente pode, né? Que a gente dedica muito tempo para isso. E com isso nasceu a necessidade do grupo de jovens, que hoje, como eu disse, é um grupo já não tão jovem, né? Tem pessoas mais velhas, pessoas jovens também, uma linguagem muito bacana, muito didática, e a gente estuda muito, né? Já estudamos o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, estudamos, agora o próximo passo, vamos focar mais no catecismo, estudamos a Palavra de Deus um todo, fazemos formações. E por que não, né? Fazemos também luais, né? Luau católico. Fizemos um FIJ esse ano, vai vir agora o segundo FIJ para servos. E com isso, né, dito toda essa trajetória começaram em 2023, chegamos hoje a esse movimento, o grupo de jovens, a igreja está mais cheia, as famílias começaram a participar, agora graças a Deus também. Começou agora a pastoral familiar, começou recentemente com um grupo bem grande, graças a Deus, Deus seja louvado por isso. E eu vim gravar esse vídeo para realmente trazer para você, servo,
pouco de clareza sobre isso. Eu estou estudando esse livrinho aqui, Santo Afonso Maria Libório, um santo devoto de Nossa Senhora, que escreveu em seu diário aqui reflexões diárias sobre o Evangelho, né, de todos os dias. E, enfim, eu quis gravar esse vídeo para trazer um pouco de clareza para você que é servo da paróquia Santo Antônio de Sardoá, ou servo de qualquer paróquia que seja. Principalmente você que começou a ser servo agora, né? E você que voltou a ser servo recentemente. Eu quero trazer um pouco de clareza sobre ser servo na igreja. Porque ser servo na igreja não é brincadeira, né? Não estou falando nem de levar a sério as coisas de Deus, acho que esse ponto eu não preciso nem falar. Que aquele que serve a Deus, ele ama, né? A gente só serve aquilo que a gente ama. Assim como em casa, se você que é casado, serve a sua esposa, ajuda a sua esposa, porque você ama a sua esposa. Você que é filho, mora com os pais, você serve, ajuda em casa, né? Não lavar uma vasilha, manter a casa limpa, ajuda sua mãe ou seu pai de alguma forma. Você joga, ajuda seu pai no trabalho, em algum afazer da casa. Você ajuda, você serve, porque você ama, né? Servir é amar. Né? Servir é a expressão do amor na caridade, né? Então, aquele que vive a caridade é aquele que serve. Então, ser servo é isso, é viver a caridade num todo. É amar o próximo. Então, aquele que serve na igreja não é diferente. Para servir a igreja, é preciso amar a igreja. Então, é preciso, sobretudo, entender que nós servimos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja, ela é a representatividade do nosso Cristo. Então, a igreja é que propaga o nome de Cristo. E levamos aí Cristo para as pessoas. Lembra lá do início do vídeo que eu falei que o chamado nosso é o reavivamento. Não é só o chamado do Atos 29, é o chamado para você que é cristão. Ah, eu não sou do grupo Atos 29, tudo bem, mas você é cristão, está no seu grupo aí na sociedade, está no seu movimento na igreja, então você é servo. E você tem um chamado de trazer reavivamento para a sua cidade, a sua paróquia, as pessoas em que você convive. Porque reavivamento é eu levar Cristo, né? Eu vou dizer aqui, vou dizer nome, claro, o relato de um jovem que veio até mim e ele disse que estava prestes ao suicídio e ele ia tomar um remédio que levaria ele à morte. E quando ele colocou esse medicamento num copo de vidro com água, e ele ia tomar o copo quebrou na mão dele. E aí não foi possível, caiu tudo no chão, então não foi possível ele tomar aquele medicamento que levaria ele à morte, aquele veneno ali. E esse jovem saiu de dentro de casa, desorientado, né, procurando um motivo ali para um jeito de suicidar. E aí ele entra na igreja e se depara com o nosso movimento. Inclusive, nesse fato, eu estava conduzindo a pregação. Ele entrou, a minha pregação era sobre o amor de Deus, e ali ele chorou muito naquela pregação, que de certa forma tomou o coração dele, né? Deus ali envolveu ele naquelas palavras, e dali em diante ele decidiu viver para Cristo. E começou ali um novo sonho no coração dele, um sonho de estudar, um sonho de continuar e de buscar realizações. E hoje está um menino frequente na igreja, um jovem que está estudando, feliz, dedicado, rezando, né? Então, assim, esse é o resultado que qualquer pessoa que leva Cristo para o outro vai chegar, que é salvar uma vida e possivelmente salvar uma alma, né? Esse é o nosso propósito de vida como cristão. Não é o propósito do pregador, do cantor, da igreja, do padre, né, que seja o sacerdote, que seja. Não é o propósito só dessas pessoas, é o propósito do cristão. E para isso acontecer, nós precisamos, o primeiro passo é amar a igreja. Servir a igreja com amor. E aí que está o ponto importante que eu quero deixar claro para você aqui. Você vai se frustrar, se é que você já não se frustrou com alguém da igreja. Porque são pessoas, somos pessoas. Eu já me frustrei várias vezes, inúmeras.
Eu não posso nem dizer aqui no vídeo situações, senão eu vou expor história de pessoas aqui que, né, importantes. Pessoas que me frustraram. E eu tô aqui. Eu não tive um episódio na minha vida em que eu passei a amar Jesus, a amar a Igreja Católica, e simplesmente saí dela, fui pro mundão, me joguei nas drogas, me joguei no álcool. Não, eu não tive esse episódio, por quê? Não sou melhor do que ninguém, tá? Pelo contrário, né? Jesus escolhe os piores, então eu sou um dos piores. Eu só entendi, como colérico que sou, como pessoa, né? Eu sou determinado, quando eu pego alguma coisa, eu realmente abraço aquilo com amor e com devoção, tanto no trabalho quanto em qualquer, né, situação. Eu sou assim, ó, esse tipo de pessoa. Então, eu abracei a igreja como um todo, né? Tenho 38 anos e já fiz muitas formações, formação de pregadores, formação de músico, eu toco também, né? Sou baterista. Então, com isso, eu tive muitas frustrações. Padres me frustraram lá na cidade de Governador Valadares, passei por situações muito tristes, né? Perdoei, esse é o nosso dever como cristão, perdoar. E isso é a maior prova de caridade com o próximo, é o perdão. Então, claro que eu estou partindo aqui de uma reflexão, tá? Que eu li aqui em Santo Afonso, não vou entrar para não estender o vídeo, mas então, essa frustração, ela não pode ser maior do que o amor que nós temos pela igreja. Eu vou sair da igreja católica, eu vou para a igreja protestante, eu vou sair dessa paróquia, eu vou participar da paróquia aqui próxima, mas, né, em outro lugar, eu vou fazer isso e aquilo porque o padre é ruim, porque o irmão não me deu a devida atenção, porque eu precisava de uma ajuda e a igreja não me ajudou, né? Enfim, tem inúmeros motivos que as pessoas acham para simplesmente afastar da igreja. Eu tive um motivo quando eu era jovem, muito jovem. Mesmo assim, eu não me afastei. Primeiro motivo, meu pai uma vez quebrou o pé, minha mãe dona de casa, meu pai autônomo, e aí ele pedreiro, não podia trabalhar. Com isso ele começou a faltar as coisas em casa, porque ele não podia trabalhar para trazer o sustento. Como bom pedreiro, né? O pedreiro ele ganha ali a diária, então na sexta-feira ele recebe o seu salário, compra tudo que precisa em casa, gasta todo o dinheiro, porque não ganha tanto assim, né? Na época, pelo menos, não se ganhava tanto. E aí, na segunda-feira, não tem mais dinheiro, só tem o quê? Os mantimentos em casa, né? Eram quatro filhos, então gastavam muito, né? E as coisas começaram a acabar, começamos a passar um pouco de dificuldade. E uma pessoa da igreja descobriu a nossa história ali e começou a nos ajudar. Meu pai, claro, tomava uma cachaçinha, né? Então ele ia pro bar da esquina, ficava ali. E claro, para beber hoje, para se drogar, não precisa de dinheiro, você precisa de um amigo com dinheiro, né? Então aconteceu dele tomar uma cerveja lá no bar, ou uma cachaça que seja. Eu era muito pequeno na época. E essa senhora da igreja viu ele no bar bebendo e imaginou, né? Criou na cabeça dela, como todo ser humano faria, eu faria, você também faria, e teria esse pensamento. Aí ele tá pegando as coisas que a igreja está dando para a família dele comer e tá gastando com cachaça. Primeiro pensamento. Isso aconteceu? Não. Meu pai não fazia isso. Meu pai é um homem íntegro. Ele gostava de uma cachaçinha e os amigos pagavam para ele. Ele nunca tirou nada de casa, nunca deixou faltar nada em casa. Essa situação, um homem sob pressão, imagino eu a pressão que ele estava, as coisas em casa acabando, a família dependendo de ajuda do próximo, o homem não sendo ali o suficiente para manter a casa. Olha a pressão, ele foi para um bar beber. Tá certo isso? Talvez não, mas não é isso a questão. A questão é, ele não tirava as coisas de casa para trocar por cachaça. Ele nunca fez isso. Meu pai nunca fez esse tipo de coisa. Sempre foi um homem muito, né, amável. Ele sempre amou a família. Do jeito dele, sempre amou a família. Enfim, essa dedução cortou ali a ajuda que a igreja dava para minha família. Claro, Deus providenciou outras formas. Também não vou entrar em detalhe aqui. Aconteceu um vagão de trem abriu com soja lá perto de casa, de morar próximo da linha de trem. E aí, nessa situação, os meus irmãos mais velhos pegaram soja, nós começamos a comer aquilo ali cozido e tal, e alimentou a gente por um bom tempo, até meu pai melhorar e as coisas normalizarem. Mas o ponto não é a minha história, não é isso aqui. Esse era o motivo para minha família
afastado da igreja. Um outro motivo, a igreja comprou, a comunidade que eu trabalhava, que eu ajudava, comprou uma bateria, eu apaixonado por bateria, nunca tinha tocado na bateria. Fui ali, aprendi, não sei como, né? Surgiu ali, aprendi a tocar. Ia tocar numa missa e o grupo de jovens pediu para eu não tocar. Não é para tocar nessa missa. Nós vamos estrear a bateria no dia da nossa missa, porque nós que compramos, né? O grupo de jovem que comprou aquela bateria. E ali, uma outra frustração. Eu lembro que a minha mãe falou para mim assim, eu não esqueço nunca. Acabou a missa, esperei a missa acabar, eu com as minhas baquetinhas na mão, ia fechar a igreja e eu ia ficar. No meu pensamento, vou ficar aqui na igreja ensaiando mais um pouco, para me ficar melhor, para quando eu puder tocar, eu tocar, né? É criança, né? E aí minha mãe falou assim, por mim você nunca mais toca naquela bateria. Minha mãe ficou brava, né? E aí eu falei, não, mãe, eu quero muito continuar tocando. E eu continuei tocando para Cristo. E toquei a minha vida inteira, até hoje. Sempre toquei na igreja. Toquei para Cristo. Né? Então, não me frustrei. Fiquei triste um pouco com aquela situação, claro, como todo ser humano, mas não me frustrei. Falei, vou abandonar a igreja por causa de pessoas, o padre aprontou isso e aquilo, né? Lá em Valadares aconteceu uma situação de um padre, hoje ele não é mais padre, enfim, aconteceu um monte de coisa. Não vou na igreja mais porque o padre fez isso. Não, eu continuei amando Jesus. Adorando Jesus sempre, né? Eu sempre adoro. Desde pequeno, quando eu entendi que aquilo era Jesus, eu comecei a adorar o sacrário. Então, sempre em adoração. Então, o que eu quero dizer aqui para você é, vai se frustrar. Vai ter irmão que vai te decepcionar. Vai ter padre que vai te decepcionar. Vai ter freira, irmã que vai te decepcionar. Vai ter aquela senhorinha lá da igreja que vai decepcionar você. Vai fazer alguma coisa que vai te decepcionar, porque eles são seres humanos como você e como eu. O importante é entender que, para eu continuar firme nesse serviço, eu tenho que amar. Amar a igreja num todo. E só se ama aquilo que se conhece. Não dá para amar a igreja, amar a Cristo se eu não conheço a igreja, se eu não conheço a Cristo. Amar a igreja me leva a amar a Cristo. Amar a Cristo me leva a amar a igreja. Um amor incondicional que nos leva para Cristo. Então, eu peço de coração, quando alguém te chatear na igreja, te deixar para baixo, falar alguma coisa que você não gostou, vai nessa pessoa, conversa com ela, você falou uma coisa que me magoou, que me machucou. Agora, se você é aquela pessoa, não, eu prefiro não, então reza para essa pessoa se converter, reza pela conversão dessa pessoa, e reza, peça a Jesus para te dar clareza, a sabedoria, para que você aprenda a amar ainda mais e amar essa pessoa. O perdão, eu não preciso ir lá pedir a pessoa perdão ou falar para ela, estou te perdoando por uma coisa que você me fez. Não precisa disso. O perdão é amar a pessoa, lembrar daquela situação sem sentir a dor. É você rezar pela alma dessa pessoa que te magoou. Eu faço isso. Pratico muito isso. Quando eu tenho chateação com alguém, eu rezo por aquela pessoa. Peço a Deus para me ajuda a perdoar essa pessoa e a amar essa pessoa. Como Jesus amou Judas. Como Jesus amou aqueles homens que pregaram ele na cruz. Como Jesus amou as pessoas que cuspiram nele, sabe? Como é que Jesus amou essas pessoas? No ápice, próximo da morte dele ali, ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E é de fato, quando alguém faz algo que te magoa, principalmente se for alguém da igreja, essa pessoa não sabe o que está fazendo. Essa pessoa não sabe. Se ela soubesse, talvez ela não faria. Talvez ela ia parar para conversar com você com mais calma. Então, ame a igreja, mas para amar a igreja precisa conhecê-la. Estude, leia o catecismo, estude livros católicos, livro de Santo Afonso, a Bíblia. A Bíblia é tão grande. Tá, irmão, vai lendo ali aquilo que você, né, tem dúvida, dá um Google aí, onde eu acho isso na Bíblia, né? E aí vai te direcionando ali.
Tem uma prática que eu gosto muito, que é ouvir uma pregação por dia. Eu escuto todos os dias uma pregação. Antiga mesmo, Padre Léo, eu gosto demais do Padre Léo. E outros padres também, Padre Paulo, e outros padres, Padre Christian Shankar, né? Muito padre bom, muita pregação boa. E tem pregadores católicos também, por que não? Tem canais aí, Eudes Duarte, tem canais muito bons, né? Então, tem muitos pregadores bons, como por exemplo também aquele gente boníssima que prega com uma intensidade, né? O da comunidade João Batista, não me recordo o nome dele agora, Moisés Rocha, e o nosso saudoso, né? Nosso grande e saudoso Frei Gilson, que prega muito bem, fidedigno à palavra de Deus, fidedigno ao catecismo. Então, é isso. É amar a igreja, é estudar a igreja. Então, nós precisamos, de fato, conhecer a igreja para amá-la. Há muita coisa para fazer disso. Então, leia o Evangelho, os 4 livros, para você aprender a amar a Cristo. Leia o Evangelho e ame a Cristo. Consequentemente, você vai amar a igreja e você vai servir a Cristo, sem se preocupar com chateações bobas, com situações até, talvez não tão bobas, talvez situações pesadíssimas que acontecem com as pessoas da igreja. Isso não vai te chatear, porque você vai estar ali voltado para servir a Cristo, que é Ele que merece toda a nossa dedicação, todo o nosso ser, todo o nosso amor. Ele merece isso, incondicionalmente. Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com seu manto e que você possa ser um servo fiel dentro daquilo que é a vontade de Cristo, tá? Um abraço, fiquem com Deus.